1 Timóteo, capítulo 4, o versículo é o 7. Quem achou, diga amém. Isso, encontra aí para você acompanhar junto. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Versículo 9, esta palavra é o que, pessoal? É fiel e digna de toda a aceitação. Amém? Não recuse o que Deus vai nos ensinar aqui hoje. Não recuse a palavra que Deus está trazendo para nós. Eu sei que você tem muitas coisas para resolver. Eu sei que você tem muitos desejos que ainda não foram realizados. Coisas que você tem orado que ainda não aconteceu. Mas Deus não quer somente realizar os seus desejos. Deus não quer somente que você o procure como resposta de algo que está faltando. Deus, Ele quer levar você para o céu. E para você não chegar no céu como um desconhecido, você tem que conhecer Ele aqui. E para conhecê-lo aqui, nós precisamos fazer 5 coisas que nós vamos ver que não é difícil. São coisas simples, fáceis, que dá para a gente fazer. Vimos aqui que ele está falando sobre o exercício. E ele dá até o exemplo que o exercício corporal, ele serve, mas não serve tanto. Há pouco proveito, como você viu a palavra dizendo. Mas existe o exercício da fé. É sobre isso que eu quero falar com você. Nós temos que ir para a academia da fé. Diga glória a Deus. Existe a academia da fé, aonde você tem que se exercitar, porque senão a sua fé vai ficar travada. E a hora que você precisar, você não vai conseguir usar ela, porque ela está travada. É como a pessoa que começou a fazer academia, né? Ela começa, meu Deus do céu, ela não consegue pegar um pezinho leve, ela não consegue. Ela vê as pessoas que já estão lá uns 3 anos, 5 anos, até mulher, né? Pegando os pesão, vai nós chegar lá, querer pegar aquele pesão, não consegue. Por que que ela consegue? Por que a pessoa consegue pegar um peso grande? Porque ela exercita todos os dias. A mesma coisa é na vida espiritual. Se você faz academia, continue. Amém, pessoal? Amém ou não? Não estou falando mal da academia, pelo amor de Deus. Só estou te mostrando a palavra que esse exercício corporal, ele é para pouco proveito, como a palavra diz. O exercício que temos que ter realmente é o exercício espiritual, o exercício da fé. Ele vai colocar na linguagem de hoje, no versículo 7, e nós vamos ler novamente. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre o quê? Então, na linguagem de hoje está bem clara. Faça sempre o quê? Exercícios espirituais. Fala para o seu irmão, é a academia da fé. Sim ou não? É o exercício espiritual. Aí ele começa dizendo no versículo 8, por quê? Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Diga glória a Deus. Então nós precisamos aprender isso hoje. O exercício espiritual, exercício da fé, que nós precisamos praticá-los. Se nós não fizermos isso, daqui a pouco nós não vamos estar mais com Deus. Nós não vamos estar mais na igreja. Nós não vamos mais estar orando. Nós não vamos estar mais crendo. Daqui a pouco nós vamos ser aquela pessoa que estava dentro, que concordava que a igreja era bênção, mas saiu
e está falando mal da igreja, falando mal de pastor, falando mal de obreiro, falando mal até de Deus, falando que Deus não existe. Você deve conhecer pessoas assim, que se decepcionaram e saíram. Mas por que se decepcionaram? Porque não praticaram o exercício da fé. Se você praticar esse exercício, a palavra está dizendo que ele vai ser muito proveitoso na sua vida. Ele vai trazer vida para você. Então não vai ter nada que vai te contaminar. É o caso da pessoa que faz o exercício físico, né? A pessoa que faz o exercício físico, ela come bem? Sim ou não? Quem conhece sabe. Irmão, os caras que fazem academia é um pratão desse tamanho assim, ó. E toma refrigerante, tal, e hambúrguer. E você fala que injustiça, Deus. O homem daquele tamanho come um monte de besteira, olha o tanto que come. Eu nem como tudo isso. Mas a questão é que na proporção que ele come, ele também o quê? Ele perde. Nós não, só come e fica sendo acumulado aqui dentro. É verdade. Então, a mesma coisa é o exercício da fé. Se você praticar o exercício da fé, tudo aquilo de maldade que vem vindo sobre a sua vida, no exercício da fé você vai o quê? Você vai perder todas as gorduras ruins e vai ter massa muscular. Quem está entendendo, de glória a Deus? Por isso, não pratique só exercício físico. Pratique, é importante. Quinta-feira eu fui andar de bicicleta, quase morri. Mas estou praticando, amém, pessoal? Mas não deixe de praticar o principal, que é o exercício espiritual, que é o exercício da fé. E a palavra de Deus está dizendo no versículo 9, ele diz ali assim: esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o quê? Então, você vai aceitar o que Deus vai falar aqui? Não me convenceu. Quem vai aceitar? A palavra de Deus está dizendo, não recuse essa palavra. Não recuse esse ensinamento. É necessário você aceitá-lo. É necessário você colocar em prática. É necessário você entender, em nome de Jesus. Essa mensagem está sendo até gravada. Vou colocar no meu canal no YouTube lá depois, para você ver todos os versículos que nós vamos ver aqui hoje. Caso você não consiga marcar, vai ter tudo lá. Até na descrição do vídeo eu coloco lá todos os versículos marcados para você meditar. Vamos começar, sim ou não? Agora que a palavra começa. Aqui foi só a introdução. Jeremias capítulo 29, o versículo é o 12. Vamos ver que exercício espiritual é esse que nós devemos praticar e quais são as utilidades desse exercício para a nossa vida. Jeremias, capítulo 29, o versículo é o 12. Diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Tem uma tradução que eu vou pegar aqui para você, ali não deve ter. A gente não baixou, é a King James atualizada. Tem aí? Tem aí? King James atualizada? Vocês são top. Então, melhor ainda. Ali fala assim, ó. Então me invocareis. O mesmo versículo, só que nessa tradução, para nós entendermos melhor. Então me invocareis, e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda o quê? Atenção. Então diga, o primeiro exercício espiritual que eu preciso praticar, diga diariamente, é a oração. Isso. Por quê? Porque a oração, você está invocando o poder de Deus. Quando você ora, você está chegando a mim, como ele diz, chegando a Deus. Você vai ficar mais próximo de Deus através do quê? Da oração. Quantos aqui já tiveram experiências com Deus que estavam mal, angustiados, tristes ou preocupados, e depois de ter feito uma pequena oração, às vezes, já saiu daquela oração tranquilo, em paz, sabendo que Deus já tinha te ouvido, e crendo que Deus já estava resolvendo aquela situação, e depois veio o resultado da oração resolvida. Amém, pessoal? Então, entenda uma coisa.
Ainda mais você que só pode vir domingo. Tem gente que pode estar na semana e não vem, tem que tomar vergonha na cara. Diga glória a Deus. Mas tem gente que realmente, ele só pode estar na igreja domingo. Ele trabalha, ele estuda, sai 6, 7 da manhã, chega 9, 10 horas da noite, não tem condição de estar aqui na semana. Então só tem o domingo para buscar Deus. Só que, mesmo você tendo esse monte de tarefas, esse monte de compromisso, você tem que colocar a prioridade, o exercício espiritual. Assim como a pessoa que o médico fala, olha, ô senhor Francisco, ô dona Maria, ô senhor José, se você não fizer caminhada, olha, daqui 1 ano só vai estar num caixão. Só não vai aguentar andar mais. E o médico fala. Fala ou não fala, pessoal? O médico, ele fala. Então, assim como o médico fala, e a pessoa faz o quê? Se ela quer viver, o que ela faz? Se ela quer viver, ela faz o quê? Ela ouve o que o médico falou, já compra o tênisinho dela da caminhada, a roupinha dela leve, e no outro dia está o quê? Está lá na rua caminhando. Pode estar frio, pode estar o que for, coloca uma blusa. É assim ou não é? Pode estar até garoando assim, ó. Está lá fazendo, porque o médico falou, se você não fizer, você vai o quê? Morrer, você vai ficar mal de saúde, você não vai conseguir levantar de uma cama. Então a pessoa começou a praticar. Aquela pessoa que falou que não tinha tempo, agora o quê? Agora arrumou tempo. Então, na verdade, tempo todo mundo tem, porque eu tenho 24 horas no dia, e você? Também. A questão é o que nós priorizamos nessas 24 horas. Então, depois que o médico fala, a pessoa que falou que não tinha tempo, agora começa a arrumar tempo. Ela tira um tempo daqui, dali e tal, para fazer o exercício dela. Você tem que aprender a priorizar os exercícios espirituais. O primeiro exercício, estamos vendo aqui, qual que é, pessoal? Qual que é? A oração. Se você não tiver esse exercício diariamente na sua vida, orando em casa, orando dentro do ônibus, no carro, indo para o trabalho, sabe? No horário de almoço ali, tirar um tempinho para orar ao Senhor, ou que seja antes de dormir, ter esse tempo de oração. Se você não tiver esse exercício espiritual, você vai chegar aqui domingo e não vai ter o que falar. A gente não fica olhando, quanto é que a gente apaga até a luz, para você ficar à vontade, para você chorar, se derramar na presença de Deus. Ninguém vai ficar olhando para você na hora da oração. Mas com certeza ainda deve ter pessoas no nosso meio que enquanto nós estamos orando aqui, os irmãos estão orando aí, o fogo pegando mesmo, a unção de Deus aqui no nosso meio, a pessoa não tem palavras para falar com Deus. E ela acaba ficando assim, no meio da multidão, a multidão orando e tal, e ela assim, ou assim, ou assim, com a boca fechada. Só fala alguma coisa quando o pastor me dá fala, repita comigo. Aí ela repete. A parte que a gente fala assim para você repetir é mais ou menos para você aprender como a criança. A criança, quando não sabe falar, a gente não fica repetindo para ela aprender a falar. Essa repetição na oração e até na palavra para você gravar, para você decorar aquilo que nós estamos falando. Mas não era nem necessário para algumas pessoas aqui mais. Por quê? Porque o tempo que você já tem com Deus, já era para você já estar um bombado aí, uma bombada, vamos dizer assim, no exercício espiritual na fé. Quem está entendendo, já glória a Deus? Já era, fala para o seu irmão, já era para você estar musculoso, fala para ele. Já era para estar assim, mas por que não está na fé? Quem está entendendo? Por que não está na fé, firme com Deus? Porque não exercita a sua fé. Como que eu vou exercitar a minha fé? Primeira coisa, oração. A oração, você invoca o poder de Deus, ele vem sobre a sua vida. A oração faz você chegar perto de Deus. Amém, pessoal? A oração faz Deus dar para você a total atenção na hora que você ora, na hora que você para tudo, de joelho, ou de pé, ou deitado, ou sentado, mas você fala assim, Pai, em nome de Jesus, pronto. Você falou isso, o Pai dá total atenção a você. Diga glória a Deus. Tem pessoas que às vezes estão falando, ai, Deus não liga para mim, Deus não está nem aí. Lógico que você não fala com Ele. Como é que Ele vai ligar para você se você não fala com Ele? Pastor, como é que eu falo com Deus? Já expliquei. Pai, em nome de Jesus. E aí você fala do seu jeito.
Não tem um jeito certo para orar. Do seu jeitinho, você vai falando com Deus, tal, e o Espírito de Deus vai vir sobre você, e daqui a pouco Ele vai colocar as palavras certas na sua boca, e Ele vai ensinar você a orar da maneira correta. Diga glória a Deus. Então você tem que praticar o exercício da fé. Qual é o primeiro exercício da fé, pessoal? Diga, eu vou ter que arrumar tempo para orar. Senão você vai ficar travado na fé. Você vai ser uma pessoa travada. Essa palavra é uma palavra que não depende de mim com você. Depende de cada um aqui em particular. Você tem que ouvir e sair daqui com essa palavra no coração. Eu vou praticar esse exercício. Todo dia eu vou orar 1 hora. Quando faz exercício não é assim? Vou fazer meia hora de caminhada. Aí você conta ali, meia hora. Pronto, meia hora hoje. No outro dia, 40 minutos. No outro dia, 1 hora. Aí agora você para de contar a hora e conta os quilômetros. Agora você aprendeu o quê? Você aprendeu o quê agora? Correr. Quem já fez sabe como é que é. Né? Tem gente que fez faz muito tempo, quase não lembra, né? Tem que voltar também isso aí. Aí você faz o exercício. Aí você para de contar pelas horas e começa a contar por quilômetros. Vou correr 3 quilômetros hoje. Vou correr 5, vou correr 10. O missionário falou que está correndo 14 quilômetros por dia. Com 75 anos, diga glória a Deus. Eu não corro nem para a rua de casa, que é descida. Temos que aprender com ele. Amém, pessoal? A mesma coisa é na fé. Exercite a sua oração. Pastor, eu não consigo orar nem 5 minutos. Então você vai fazer o exercício. Deus, todo dia eu vou orar pelo menos 5. Então você já conseguiu, 5. Deus, agora eu vou aumentar. Todo dia eu vou orar 10 minutos. Aí você ora 10 minutos. No outro dia, Deus, hoje eu vou orar 15 minutos, meia hora, 1 hora. Daqui a pouco, irmão, você está orando 2, 3 horas com Deus ali, ó. Aquela coisa bonita, maravilhosa, que você vai sair do quarto assim, você vai falar, meu Deus do céu, que coisa boa. Daqui a pouco você vai orar tanto na sua casa, que o tempo de culto você vai achar pouco. Você sabe por que você tem pressa de sair da igreja? É porque você não tem comunhão com Deus em casa. É verdade. Desculpa falar, mas é verdade. Desculpa não, tem que falar mesmo. Quem desculpa o quê? É Deus que está falando. Vou pedir desculpa para você que o Espírito Santo está falando. É verdade. A pessoa que ora em casa, busca Deus em casa, irmão, ela tem muita coisa para entregar. Diga, o culto não é para receber. Diga, o culto é para entregar. A igreja se reunia, não era para receber, lógico, na presença de Deus, a abundância de alegria. Você recebe alegria, você recebe a paz, quem está doente é curado quando estamos na presença de Deus, os demônios são expulsos na presença de Deus, o Espírito Santo vem, a gente acaba recebendo, mas eu não posso vir só para receber, eu tenho que vir para entregar. O culto é para entregar. Leia a Bíblia. Quando as pessoas se reuniam, às vezes era tão longe o templo, que eles se reuniam quantas vezes? 1 vez por ano. Leia a Bíblia. Às vezes era 1 vez por ano. O que eles faziam nessa 1 vez por ano? Eles vinham com um monte de coisa para entregar naquele culto. Ofertas, coisas para o templo. Eles iam para entregar. Diga glória a Deus. Por quê? Porque eles tinham a comunhão deles com Deus em casa. Então, se você tiver esse exercício da fé, que é a oração, praticada todos os dias na sua casa, daqui a pouco você está orando 1 hora, 2 horas, aí quando você vier para a igreja, você começa a orar no louvor, quando a irmã Elaine fala, vamos aplaudir Jesus, você aplaude até com raiva. Por quê? Porque eu queria orar mais, pastor. Quando o pastor, depois da palavra, faz a oração, e aquele louvor, aquela adoração, como vamos fazer aqui hoje, e aí o pastor olha a hora assim, está na hora de terminar. E aí eu falo assim, amém. Deus abençoe, vamos na paz. Você vai sair daqui assim, caramba, eu tinha mais coisa para falar com Deus. Vou ter que terminar meu culto em casa. Porque não deu para falar tudo. É verdade. Tem pessoas aqui que já fizeram isso. Pastor, o culto foi tão pouco para me falar com Deus, que eu cheguei em casa e tive que orar de novo. Porque foi muito curto o prazo. Quem está entendendo, glória a Deus? Mas por que às vezes nós temos que seguir o prazo? Porque senão o irmãozinho cri-cri, a irmãzinha cri-cri, o irmão não sei o quê, desvia da igreja. É uma bênção esses irmãos, diga glória a Deus. Aí um fala para mim, pastor, estou com saudade daquele escudo demorado. O outro fala para mim, pastor, está ótimo, hein? Terminando o horário. Aí como é que eu faço? Então você tem que aprender a exercitar a sua fé com Deus, sozinho, a sua vida particular. É importante, nós vamos ver que um exercício da fé também é congregar, é importante. Mas o primeiro é a oração
com Deus particular, na igreja, com alguém, sozinho, todos os dias. Diga, todos os dias eu tenho que praticar o exercício oração. Todo dia. Você tem que praticar o exercício espiritual que é a oração. Por quê? Porque ele faz você invocar o poder de Deus. Deus atende a sua oração. E você chega a Deus. Você consegue encontrar Deus na oração. Diga glória a Deus, pessoal. Aí no versículo 13, ele fala, deixa aí nessa tradução mesmo, tá? E eu vou ler aqui na que estamos acostumados, que é a revista e corrigida. E diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Vós me buscareis e me encontrareis quando buscar todo o coração. Versículo 14. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos... Por que eu li isso aqui? Olha o tanto de coisa que uma oração tem o poder de fazer. Por isso que você tem que praticar. Vamos ver de novo, volta no 12, para a gente ver por partes. Então me invocareis. Diga, a oração faz eu invocar a Deus. Invocar quer dizer que Deus deu a atenção. Por isso que ele diz que ele vai dar total atenção para você, que você invocou ele naquele momento, pedindo ajuda, clamando a ele. A oração faz você chegar a Deus, e chegareis a mim. Então faz você chegar a perto de Deus, para perto do Senhor. Pastor, estou sentindo Deus longe. Não, é você que está longe. Se você orar, você vai sentir Deus perto de você. Diga glória a Deus. Versículo 13. Aí ele fala, me buscareis e me o quê? Então a oração faz eu encontrar Deus aonde eu não estou vendo Deus. Quem está entendendo? Ou seja, aquele problema que eu olho e não vejo solução, quando eu levo esse problema em oração, eu consigo encontrar Deus naquele problema. Eu consigo encontrar uma solução. Quem está entendendo? Fala para o seu irmão, você está precisando orar, irmão. Porque se você orar, você vai encontrar. Você vai entender, você vai ver Deus numa tempestade. Você vai conseguir enxergar Deus naquela doença, trazendo a cura. Você vai conseguir enxergar Deus até na demissão. Pastor, fui demitido, que injustiça, isso é coisa do diabo. Se você orasse, você ia conseguir enxergar até Deus na demissão e entender, porque depois que uma pessoa é demitida, ela se revolta. E quando ela procura emprego e a porta não se abre, ela faz uma porta para ela. Quem entendeu, diga glória a Deus. Quando você está desempregado, mas você está em oração, e você é demitido, perde o emprego, e procura, e a porta não se abre, se você está em oração, você sabe, não é demônio, porque eu estou na presença de Deus. Então, se a porta não se abre, ninguém está querendo abrir a porta para mim, Deus, eu vou fazer a minha porta. Quem entendeu? E a pessoa vira de funcionário, de empregado, agora um empresário, que vai dar emprego para as pessoas. Pega o que Deus está falando com você, irmão. Você precisa praticar esse exercício espiritual, que é a oração, porque a oração faz tudo isso. Você busca Deus em oração e você encontra uma solução. Na oração, às vezes, Deus já te dá uma palavra, uma resposta, já te dá uma luz, e você já sabe o que fazer. Diga glória a Deus. Quando me buscar de todo o quê? Coração. Você vai começar, a gente começa falando do exercício físico. A gente começa, não é chato? Sim ou não? Você começa a fazer exercício físico, meu Deus do céu. Mas daqui a pouco o seu corpo pede para você fazer. A mesma coisa é o exercício espiritual. O dia que você não orar, você não vai conseguir dormir sem orar. Você não vai conseguir sair para trabalhar sem orar. Você vai ter que fazer. Amém, pessoal? Então ele diz, você vai me encontrar quando buscar todo o coração. Então o que hoje você faz, às vezes por obrigação, porque você quer só a pessoa de Deus, aí você ora ali por orar, daqui a pouco vai ser de todo o quê? Coração, vai ser algo gostoso. Diga glória a Deus. Aí versículo 14. Eu me deixarei ser encontrado por vós. Tudo isso a oração faz. Assevera o Senhor. E vos conduzirei de volta o quê? Do cativeiro, restaurando a vossa... Tudo isso a oração faz, ela restaura. Ela traz de volta aquilo que foi perdido, aquilo que está preso na mão do inimigo. Amém, pessoal? Eu mesmo vos reunirei de todas as partes da terra para onde eu vos dispersei e vos
repatriarei para o lugar de onde vos deportei. Afirma quem? Então, só uma oração, olha o poder de coisa que ela tem para fazer. Diga, eu preciso praticar. Mas diga com fé, diga, eu preciso praticar esse exercício chamado oração. Em Marcos 9, 29, nós vamos ver outro exercício. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 29. Agora você pode voltar. Isso. Parece que estamos acostumados. Marcos 9, 29. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com o quê? Oração e o que mais? Então o primeiro exercício é a oração. Nos faz nos achegarmos para perto de Deus, faz a gente encontrar Deus, faz Ele dar a solução, clareia a nossa mente, a gente consegue encontrar Deus aonde não estamos encontrando. Diga glória a Deus. A oração restaura, traz de volta aquilo que o inimigo pegou e prendeu, como Deus disse que Ele vai fazer, por causa que você orou e invocou o poder dEle. Amém, pessoal? Então diga, eu preciso orar. Mas é só hoje? Não, é antes de dormir hoje, é amanhã, é todo dia. Estou falando para você, comece a praticar. É meia hora de oração, coloca no coração, meia hora. Aí você ora. Quando você fala assim, vou orar meia hora. Aí, primeira vez é assim, ó. Meu Deus, abençoa minha vida, abençoa minha família, abençoa meu pastor, abençoa meu país, abençoa meu trabalho, abençoa em nome de Jesus, todo mal está repreendido para a glória de Deus. Nossa, pastor, só 5 minutos, eu falei que orar meia hora. Meu Deus, é meia hora, meu pai, eu não tenho mais o que orar. Eu não sei mais o que fazer aqui na oração, mas eu falei que orar o quê? Meia hora. Então, Deus, eu vou cumprir, eu vou orar meia hora. Eu já falei tudo, mas eu vou continuar aqui orando. Deus, eu quero dizer que eu amo o Senhor, que eu te adoro. Eu quero. E aí o Espírito Santo vai começar a te fazer lembrar de quem você era e quem você é hoje. E aí você vai começar a sentir a presença de Deus. E você vai começar a chorar. Falar, Deus, quem eu era, quem eu sou hoje. Deus, o Senhor é tão maravilhoso. E você vai começar a ter um coração grato. Você vai começar a agradecer em vez de reclamar. Você vai começar a sorrir mais. Você vai começar a ser feliz, mesmo que nada está acontecendo fora, mas algo está acontecendo dentro. Se acontecer dentro de você, ainda que nada aconteça fora, irmão, você vai conseguir ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa sorridente, uma pessoa para cima, alegre, uma pessoa da paz. Quem quer ser uma pessoa da paz? Porque tem uns irmãos que só é da guerra. Ele quer guerra com todo mundo, quer guerra com o marido, quer guerra com a esposa, quer guerra com os filhos, arruma guerra no trânsito, guerra no vizinho, ou seja, brigaiada danada. Não, em paz, tranquilo. Se você praticar a oração, vai ser assim. Agora, Jesus está nos dando o segundo exercício. Oração e o quê? E jejum. Pergunta para o seu irmão, qual foi o último jejum que você fez? Pastor, fiz semana passada, o médico falou. Não, esse do médico não vale. Não, pastor, estou fazendo um jejum aí. Ah, é? De Deus? Não, intermitente, para emagrecer. Esse também não vale. Isso aí é para o corpo, amém? Existe o jejum para o corpo e existe o jejum para o espírito. O jejum para o espírito, como é que é? Você vai orar e falar, Deus, eu entro em jejum agora às 9h20 da manhã. E eu entro agora às 9h20 da manhã em jejum. Eu vou ficar, Deus, até 12h20. E durante esse período, eu vou orar, eu vou ouvir louvores, eu não vou entrar na rede social, eu não vou entrar na internet, eu vou ficar até na Bíblia de papel, porque se eu ficar no celular lendo a Bíblia, aparece uma notificação e o dedinho faz o quê? Quando aparece uma notificação no celular, o que o dedinho faz? O que o dedinho? Fala, o que o dedinho faz? Ai, pastor, não consigo ver a notificação, tem que clicar ali para ver. Pois é. Aí você já perdeu a palavra. Vai para de papel, para você não ter incômodo. Deus, durante das 9h20 a 12h20, eu vou estar em jejum, e durante esse período eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu vou cantar louvores, Deus, eu vou assistir um filme evangélico, eu vou, tudo que envolva Deus, para o seu crescimento espiritual. Tem gente que jejua
mas é um jejum do médico, só sem comer. Quando Jesus fala de ter uma vida de jejum e oração por causa de demônios que só saem com jejum e oração, ele não está falando para você jejuar e orar por causa do demônio. Ele está falando para você ter uma vida de consagração a Deus, porque quando aparecer um demônio como apareceu nesse dia, você vai conseguir o quê? Expulsar. Por que que os discípulos não conseguiram expulsar, sendo que os discípulos já estavam acostumados a expulsar demônio? Essa passagem fala sobre isso. E eles colocavam a mão, sai demônio, e veio Pedro e falou, sai daí, deixa comigo. Em nome de Jesus sai, e o demônio não saía. Aí veio João, discípulo amoroso. Diabo, eu já te falei. Em nome de Jesus, sai daí. O diabo, não vou sair. Aí veio Judas, aí que não sai mesmo. Você tem noção que nesse dia aqui, todos os discípulos colocaram a mão e o menino não ficou curado. O demônio continuou ali. E aí Jesus, ele conversa com o pai e entende que o pai era incrédulo. Enquanto o menino está lá com o demônio, não foi expulsando na mão, ele foi discernindo os espíritos. Por isso que a casa de demônio só sai com jejum e oração, porque o jejum vai te dar a visão espiritual que você precisa para você entender onde está a causa do problema. O filho estava endemoniado, mas a incredulidade não estava no filho, a incredulidade estava no pai. Por isso Jesus falou, vocês não conseguiram expulsar, porque os discípulos foram perguntar, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? A gente já expulsou tanto. Por que esse a gente não conseguiu? Ele falou, porque é a caixa de demônio, que só sai com jejum e oração. Mas tem gente que só jejuma quando o demônio já aparece. Jesus não olhou aquele demônio e falou assim, ei rapaz, o negócio é sério, hein? O negócio é sério, vamos marcar um jejum. Jesus fez isso? Não, Jesus já vivia preparado. Esse é o nosso problema. A gente espera o problema aparecer para depois se preparar. Irmão, se o soldado só se preparar quando a guerra chegar, ele vai morrer. Ele tem que se preparar antes da guerra. Não tem nenhuma ameaça de guerra, mas ele está se exercitando, ele está se preparando. A mesma coisa é a gente. A gente tem que aprender isso. Quem está entendendo essa palavra? Volto a dizer, você tem muitas coisas para resolver. Você tem muitos problemas para ser resolvidos. Você veio talvez aqui hoje para buscar a solução dos problemas. Só que o que Deus está falando para você é outra coisa. Porque o que Deus está dando para a palavra aqui para você hoje não é a solução. Tem culto que é culto de solução. Que o pastor fala, quem está doente vem aqui à frente que nós vamos orar. Quem está com demônio vem aqui que nós vamos colocar a mão e vamos expulsar. Quem quer uma bênção financeira, fique de pé que eu vou orar agora e vou orar pela vida financeira. Tem culto que é de solução. Quem está entendendo? Hoje não é culto de solução. Hoje é culto de prevenção. Se você ter uma vida de exercício espiritual, de oração e de jejum, a hora que a guerra se levantar, o mal se levantar, você não vai se preparar. Você já vai estar preparado, armado, com as armas de ataque e as armas de defesa. Quais? Oração e jejum. E quando o diabo se levantar, você vai colocar no lugar dele. E você vai falar, diabo, você sabe o que você está falando. E ele vai falar, você é desgraçado. É tão legal quando ele chama de desgraçado. Verdade. O ruim é se ele falasse assim, meu servo. Como uma vez um demônio manifestou na igreja, meu pai perguntou para o demônio, você gosta dessa irmã aqui? O demônio falou, eu gosto. Meu pai falou, vixe, pensei que ele ia falar que não. Aí ele perguntou, falou, agora estou curioso. Por que você gosta dessa irmã? E o demônio falou assim, porque ela não mexe comigo. Ou seja, era uma irmã de Deus, sim ou não? Só que ela não orava para expulsar demônio. Irmão, nós temos que ser completos. O que Jesus fazia, nós devemos fazer. Jesus orava adorando, louvando, agradecendo, abençoando, mas quando tinha demônio, Jesus também orava expulsando. Nós temos que fazer o mesmo. Quem está entendendo? Você precisa praticar esse exercício espiritual, esse exercício da fé. Oração e o quê? E jejum. O jejum, o que vai... Pastor, esse exercício do jejum, o que vai fazer? Primeiro, o que ele vai fazer, que nós estamos vendo, vai te dar força para você conseguir expulsar castas de demônio. Que não é só um, é uma casta, grudada, um com o outro, e você vai conseguir expulsar todos eles. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que mais que o jejum ele faz? Joel capítulo 2, versículo 12. Joel capítulo 2.
O versículo é o 12. Toda essa palavra está sendo gravada, vai ser colocada na internet, lá no YouTube. Você pode ver depois, até os versículos que estão marcados aqui. Eu vou colocar na descrição também do vídeo lá, para você meditar. Joel capítulo 2, versículo 12. O que diz? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com o quê? Com pranto. Coloca na NVI para ver se tem alguma diferença para mim aí. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Mas voltar de qualquer jeito? Não, volte para Deus como? Com jejum, aí ele acrescenta lamento e pranto. Ou seja, o jejum, ele faz você voltar a Deus. Amém? Então, se a oração faz eu chegar a Deus, o jejum serve para eu o quê? Um dia Jesus, ele disse, porque os discípulos dele foram interrogados. E eles perguntaram, por que os discípulos de João jejuam? E os seus discípulos não jejuam. Só fica comendo, esses discípulos de Jesus. Parece um morto de fome. E aí, Jesus falou, porque enquanto o noivo está perto, não há necessidade de jejuar. Para que serve o jejum? Além de dar força e entendimento para você expulsar demônio, ele faz você voltar para Deus. O que quer dizer isso? Eu posso estar dentro de uma igreja, até mesmo em cima do altar, mas eu posso estar longe de Deus. Quando que eu estou longe de Deus? Olha para mim. Quando uma tentação começa a te atrair. Quando você se sente atraído pelo que o diabo está mostrando, e você treme, e você, não posso, eu sou crente, está amarrado. É porque você precisa o quê? O que você precisa? Alô? O quê? Ai, pastor, então fala. Fala que eu não grito. O que você precisa? Jejuar. Porque o jejum faz eu voltar. Deus está falando, você tem que voltar para mim, se converter. Mas como que eu consigo isso? Com jejum. Quebra a sua carne. Pastor, mas eu gosto tanto do café da manhã. Vai ter que tirar. Pelo menos um dia por semana. Depois marca uns 2 dias. O jejum, não espera um pastor marcar, não. Faz você. Porque o jejum não é para toda a igreja. O jejum é particular. A gente pode até fazer um propósito, como já fizemos. Mas você não pode depender. Tudo do pastor fica falando para você fazer. Fala para o seu irmão, você não é mais criança, não. A criança tem que lembrar. Já tomou banho? Não. Você já comeu? Não. Você tem que lembrar tudo. Não precisa ficar te lembrando. Você tem que saber já o que você tem que fazer. Por isso Deus está falando. Se você não fizer esses exercícios, e quem estava fazendo e parou, Deus está falando, não volte. Porque senão daqui a pouco você está travado, irmão. Você não consegue orar, você não consegue vir para a igreja, você não consegue orar por alguém, você não consegue orar nem por você mesmo. Exercite o exercício da fé espiritual, oração e o quê? Primeiro, qual que é? Segundo, qual que é? Jejum. Algo começou a te tentar, algo do mundo começou a te atrair, é hora o quê? É hora de jejuar. Para que as coisas do mundo não venham te atrair. Quem entendeu, diga glória a Deus. É assim que eu volto para Deus. Eu volto para Ele com jejum. Estou ficando longe do noivo, que é Jesus. Eu jejum e eu fico perto dele de novo. E perto dele você só quer santidade, você só quer as coisas de Deus. Você tem um bom coração perto dele, você consegue amar até os inimigos, orar pelos que vos perseguem, só perto de Jesus. Quem está longe dele não consegue. Então volte. Como que eu volto para ele? Através do jejum. Quem entendeu, diga glória a Deus. Atos capítulo 13, versículo 2, também nos revela sobre o jejum. Olha outra coisa boa do jejum. Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra
a que os tenho o quê? Chamado. Coloca aí para mim na NVI, por favor. Enquanto adoravam o Senhor e faziam o quê? Jejuavam, oração e jejum, adorando e jejuando. Disse o quê? O Espírito Santo. Separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então diga, o jejum me dá direção. Eles estavam ali adorando. Quem estava lá? Saulo e Barnabé adorando também. Só que se eles não tivessem orando e o quê? Jejuando, eles não iriam ouvir o Espírito Santo falando que era momento de Paulo e Barnabé se retirar da igreja para ir para o campo para ganhar almas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então você precisa, nós, eu e você, ter uma vida de exercício de oração e de jejum. Porque eu vou ter força para expulsar os demônios, eu vou conseguir ficar perto de Deus, porque o jejum faz isso, e o jejum vai me dar direção. Quando eu não souber o que fazer, o Espírito Santo vai falar, ei, olha aqui, você vai fazer assim, ó. Pega Saulo, pega Barnabé e manda para a obra que eu tenho chamado. Quem está entendendo essa palavra? Irmão, até nos negócios. Nos negócios, você precisa ser uma pessoa de oração e de jejum. Mas não por causa da coisa, ou do problema, ou da pessoa. Por causa de você. Diga, eu preciso. Diga aí, diga, eu preciso. Tem gente que ela ora pela família, ora por tudo, ora até pelo cachorro, mas não ora por ela. Esse é um defeito que quem faz a obra de Deus às vezes comete. O pastor Jaime fez um teste um dia lá na reunião de pastores. Ele falou, pastores, levante a sua voz agora, ore pela sua igreja. Aí os pastores, meu Deus, ore pelos dizimistas da igreja, oh meu Deus. Ora por aquela irmã que vem doente e sai doente e não consegue ser curada. Ora para Deus te dar unção para curar aquela irmã. Oh meu Deus, levante as suas mãos. Peça para Deus colocar unção na sua mão, para quando você impor as mãos, o enfermo ser curado. E a gente lá, tal. Ore pela sua família agora, pastor. E nós orando. Aí no final ele falou assim, agora pastor, ore a Deus pedindo por você. A voz dos pastores foi diminuindo. Estava aquela barulheira de pastor orando, 1000 pastores ali, orando, foi diminuindo. Ele, amém. Ele falou, está vendo, pessoal? Você ora pela igreja, você ora pela família, mas você não ora por você. Quando eu falei para você orar por você, faltou palavras. Por isso que a oração diminuiu. Esse é um erro que quem faz a obra de Deus às vezes comete, mas não podemos. Talvez você está cometendo esse erro. Ora por todo mundo, ora até pelo Lula, mas não ora por você. A Bíblia diz que nós vamos amar o próximo como a si. Então diga, primeiro sou eu, depois é o próximo. Não tem como você não ter para você e dar algo que você não tem. Pedro falou, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Ninguém vai dar o que não tem. Então primeiro você tem que ter amor para você transmitir isso. Primeiro você tem que ter o Espírito Santo para pedir para o Espírito Santo fazer algo na vida de outra pessoa. Primeiro você tem que estar cheio de Deus para depois pedir para Deus encher outras pessoas. Amém, pessoal? Então diga, primeiro sou eu. Ore, jejue, faça esses 2 exercícios por causa de você. Mais do que a sua família estar bem, você tem que estar bem. Não adianta eu ter uma igreja boa, abençoada, se eu não estiver bem. Primeiro é eu tenho que estar bem. E eu estando bem, eu vou conseguir transmitir isso para você. Se eu não estiver bem, eu vou chegar aqui, não vou conseguir transmitir nada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então faça exercício. É uma coisa que não dá para outro fazer. Você pode falar assim, pastor, só ora por essa pessoa. Eu vou orar. Mas você tem que orar também. Não é eu vou orar, é assim, ó, vamos orar. Amém? Porque quando você pede oração, e eu falo que eu vou orar, eu parei de falar que eu vou orar. Quando a pessoa fala assim, pastor, só ora pela fulana, eu falo, vamos orar sim, mano, vamos orar. Vamos. Eu e quem? Eu e você.
Eu sozinho não. Vamos orar. Eu e você vamos orar. Não adianta só, eu fiz o pedido lá, deixa que o pastor ora. Não, o pastor falou que quarta-feira vai estar em jejum por mim. Oh, que bom que o meu pastor jejuma por mim. Que bom, ele vai estar ótimo na fé e você vai estar fraco. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Essa palavra é de prevenção. Você tem muita coisa para resolver, mas tem coisas que já era para ter resolvido se você estivesse em oração e jejum. Por quê? Porque o Espírito Santo já ia te dar uma direção. Porque o Espírito Santo ia mostrar onde está o problema. Através da oração e do jejum. Estou provando isso para você, sim ou não? Por que o Espírito Santo deu uma direção? Porque eles estavam adorando, orando, adorando a Deus e jejuavam. Não era um jejum, algo contínuo. O que traz o resultado não é ir para a academia 2, 3 dias igual eu fui. Pagar um mês e ir 3 dias. O que dá o resultado é você fazer contínuo o exercício espiritual. Todos os dias, diga todos os dias. Eu tenho que praticar esses 2 exercícios. Oração, diga aí jejum. Pastor, mas todo dia, às vezes precisa. Tem problemas de saúde que você está tendo, porque você está colocando um alimento que não podia. Então, às vezes, até o jejum, você tem que fazer todo dia daquela coisinha lá que está fazendo mal para você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pega o que Deus está falando. Quem entendeu até aqui, diga ô glória. Quem está entendendo o exercício da fé, diga glória a Deus. Agora tem o terceiro exercício, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3,16. O que diz? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Próximo versículo. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Qual é o terceiro exercício? Diga palavra de Deus. Então você tem que ter uma vida de oração, de jejum, se consagrando a Deus. Você viu aí o quanto é proveitoso a oração, o quanto é proveitoso o jejum. Amém, pessoal? E agora a palavra, volta no 16. Toda a escritura divinamente inspirada. O que diz? É proveitosa. Primeiro para quê? Pastor, não estou sabendo como resolver aquela situação. Você ora, jejua e o quê? Palavra. Bíblia. Amém? Bíblia, diga Bíblia. Não é deixar ela aberta no Salmo 91 na sua casa. Ou no Salmos 23, ou qualquer outra palavra. É você abrir ela todos os dias. Para ver o que Deus tem para falar para você. O que Ele tem para aquele dia. Amém, pessoal? É como uma empresa. Você chega lá, ô patrão, bom dia, tal. E ele já chega, bom dia, ó, nós temos que fazer isso aqui hoje, hein? Hoje nós temos que fazer isso aqui. E ele passa a missão do dia. No outro dia, você está fazendo a que foi ontem, o patrão chega, o que você está fazendo? O que o senhor pediu ontem? Não, aquilo lá foi para ontem, hoje vamos fazer outra coisa. Quem já trabalhou com o patrão assim sabe. Com empresa dessa forma. Cada dia era uma missão. Com Deus é a mesma coisa. Cada dia, irmão, é uma missão. Cada dia vem batalhas diferentes, vem coisas diferentes. E cada dia nós precisamos de um pão de cada dia, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é proveitosa, é um exercício que você vai ter de ler a Bíblia. Mas fala para o seu irmão, leia devagar, irmão. Perdão. Não é você ler e ler assim. Aí assim, agora meu dia o Senhor. Não. É você ler devagar. Não lê uma palavra que você não sabe o significado. Pesquisa o significado. É assim. Meditando, estudando a palavra. Ela vai te ensinar. Sabe o que a palavra ensina? Ela nos ensina coisas que a gente acha certa. E quando a gente lê a Bíblia, a gente vê que estava errado. Amém? 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 Amém ou não? Quem acha que você tem que emprestar dinheiro para todo aquele que pedir? Tem gente que acha isso. Não, pastor, eu tenho que fazer o bem. Pedir o dinheiro, eu tenho que prestar. Leia Provérbios depois.
Você vai ver que você não deve emprestar para todo mundo que te pede, não. Então são coisas assim. São coisas que a gente lê na palavra, você fala, olha, aqui fala, rapaz, não sabia disso não. Então ela é poderosa para ensinar. Não dependa só do culto. Quem está entendendo? Se você está aqui segunda, quarta, sexta, domingo, que são dias de culto, glória a Deus, você está bem alimentado pela palavra. Mas não dependa só disso. Tenha a sua vida com Deus, a sua vida particular. Amém, pessoal? Essa palavra, que é o terceiro exercício espiritual que devemos praticar, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para o quê? Corrigir, quando você acha que está certo, para instruir em justiça, te dar a instrução do que você precisa fazer no futuro. Diga glória a Deus. Versículo 17. Para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja o quê? Perfeito, perfeita e perfeitamente instruído para toda obra que você fizer, você vai prosperar. Por quê? Porque você está instruído pela palavra. Você sabe como agir. Amém? Pastor, eu estou orando, pastor. Estou orando e jejuando para Deus restaurar o meu casamento. Não adianta você orar e jejuar se você não ler a Bíblia e pegar a instrução de como você tem que tratar o seu marido e de como você tem que tratar a sua esposa. A sua oração vai empurrá-lo. O seu jejum vai empurrá-lo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, tudo é um complemento. Porque você já viu a pessoa que malha muito os braços e não as pernas? Quem já viu? Pessoa que malha muito os braços aqui e não as pernas. Como é que fica? Parecendo um frango. É ou não é? Fala para o seu irmão, tem crente frango também, irmão. Qual é o crente frango? Ele ora muito, ele jejua muito, mas ele não quer ouvir a palavra. A hora da oração ele falou em propósito de jejum, vamos jejuar, que o Satanás é derrotado. Agora senta aí, irmão, para ouvir a palavra. Fala aí. É o crente frango, está inchado em cima, está vazio embaixo. Está inchado em cima e com as pernas finas. Não, se eu exercitar só os braços, as pernas vão ficar firmes. Daqui a pouco eu estou tombando assim para o lado. Assim. Então tem que exercitar os braços, abdômen, é assim? E as pernas. Se não cresce aqui, fica horrível lá. E mulher que exercita demais a perna e não em cima? Como é que fica? Meu Deus do céu. Você olha assim, a mulher daquele tamanho em cima. Toda chupada em cima. Por quê? Faz perna demais. E em cima fica. Tudo tem que ser moderado, amém, pessoal? Então o que Deus está falando, tudo é um complemento. Cada exercício é necessário. E quanto que eu tenho que fazer? Todos os dias. Oração, jejum, diga, e palavra. Todo dia eu tenho que ter uma palavra. Todo dia Deus tem que falar comigo. Todo dia Deus ia falar com Adão. Deus quer falar com você também todo dia. Amém, pessoal? Quem quer ouvir a voz de Deus? Tem gente que não quer ouvir porque ele tem medo que Deus vai falar. Falei. Por quê? Porque sabe que está no pecado, aí tira a palavra. Já viu aquele negocinho de promessa? Quem já viu aquele negocinho de promessa assim? Quem lembra? Quem tem ido em casa? Você tem? Aquele negocinho de promessa assim, ó. A gente tinha muito, né? Perdemos o costume, tá vendo? Até nisso a gente perdeu o costume. A gente já tinha preguiça de abrir a Bíblia, pelo menos tirava a promessa, agora nem promessa mais. Tá todo mundo sem promessa. Então a gente, eu era pequeno, minha mãe tinha isso aí, ela deve ter até hoje. E aí eu ia lá, falei, mãe, eu quero tirar uma palavra de Deus para mim. Aí tirava lá, aí eu tirava assim, arrependei os pecadores. Eu falei, não, tá errado. Vamos tirar outro. Se converte, não, isso aqui. O salário do pecado é a morte. Meu Deus, só tem pecado nessa. Eu falava, mãe, tira uma para a senhora aí. Ela tirava, bem-aventurada. Eu falei, por que a senhora é bem-aventurada e eu sou o pecador? Porque eu era. Então, talvez você tenha medo da palavra por causa disso. Que você não quer sair do erro. Irmão, se você orar, jejuar e buscar a palavra, Deus vai te ensinar como rejeitar as coisas do diabo. Você vai conseguir ser santo. Eu achava que não era possível, mas é possível você ser um homem de Deus.
É possível você ser uma mulher de Deus nos dias de hoje. É possível você ser um jovem de Deus na sua faculdade. É possível você ser um jovem de Deus na sua escola, no seu curso, lá no seu trabalho. É possível, mas você tem que praticar o exercício espiritual. Qual que é? Primeiro, oração. Segundo, jejum. Terceiro, palavra. Eu tenho que ter a palavra no meu coração e ela vai estar sempre aonde? Na minha boca. Quando alguém vir falar, mas a situação é muito difícil, você vai falar sim, mas para Deus nada é impossível. A palavra está sempre na sua boca. Se você orar, jejuar e ler a palavra, você vai ser ensinado, vai ser perfeito, vai ser instruído, vai saber o que fazer naquela situação. Nunca rejeite uma palavra, porque tem palavras que ela vem, não é para aquele momento do problema que já veio, ela vem para te preparar para o problema que está por vir. E se você recusar, quando chegar o problema, ai Deus, o que é que eu faço? Ele já falou uma semana atrás que você tinha que fazer. Ele já falou um mês. Talvez Deus está falando hoje para você orar, jejuar e meditar na palavra, praticar esse exercício que talvez você parou ou alguns nem começaram. Talvez Deus está falando porque Ele sabe do que está por vir. E se a gente, como igreja de Cristo, não igreja da graça do Jardim Santo André, igreja de Cristo, geral, se nós, porque o Espírito de Deus está falando aqui, está clamando nas outras partes também. Se nós não fizermos isso, a gente pode ser um dos muitos que vão negar o nome de Jesus por causa da perseguição ao Evangelho. O que fez aquelas pessoas, mesmo sendo ameaçada de morte, mesmo sendo jogada para os leões comer elas, fez elas ficar com Jesus até o final? O que fez aquelas pessoas morrerem, entregar a vida, só para não negar o nome de Jesus? O que fez elas ir até o fim? Não foi vindo domingo à igreja, 2 horinhas de culto, não. Foram todos os dias, orando, jejuando, meditando na palavra. Então, quando veio a perseguição, a palavra já estava no coração. Por que eles entregaram a vida deles para morrer por Jesus? Porque a palavra estava dentro do coração. Bem-aventurado aqueles que foram perseguidos por causa do meu nome. Amém? Então eles falaram, não, eu sou bem-aventurado. Ou seja, a perseguição, em vez de desanimá-los, a perseguição fazia o quê? Animava. Rapaz, nós estamos igual a Jesus, mano. Nós estamos igual a Jesus. Eles quiserem matar Jesus, estão querendo matar nós, vamos correr. Porque Jesus não corria? Sim ou não? Tem gente que falou que não. Jesus corria. Leia a Bíblia. E Jesus foi para outra cidade, porque ali houve um boato que queriam matar. Ele falou, espera para quem te quer. E tem crente assim, vai matar? Quero ver. Vai lá, vai. Mas se você estivesse meditando aonde? Na palavra, você iria ver, ameaça de morte. Jesus fugiu, foi para outra cidade? Rapaz, se Jesus foi para outra cidade, eu vou ficar moscando aqui? Eu vou, rapaz. Obrigado, Senhor, pela revelação. Você está entendendo? Tem gente que morreu à toa. Se estivesse orando, jejuando, e o quê? Se estivesse na palavra, meditando na palavra, Deus ia ter revelado o que deveria ter feito. Tem hora que a palavra manda enfrentar, tem hora que a palavra manda fugir, tem hora que a palavra fala assim, parai e vede o livramento do Senhor. Tem hora que Deus vai fazer, tem hora que eu vou fazer, tem hora que Deus vai fazer através de mim. Tem hora que Deus vai fazer de jeito nenhum e Ele manda você sair fora daquele problema. É verdade, leia a Bíblia. Se você ler a palavra, você vai ver que cada tipo de guerra, Deus dava um tipo de instrução. Eu não sei qual é a guerra que você está, mas você precisa praticar esse exercício. Oração, jejum e palavra. E você vai ouvir o Espírito Santo te dando a instrução. A oração vai fazer você chegar perto de Deus, você vai encontrar Deus, onde está o problema, e a palavra vai te instruir. E aquilo que era para ser uma maldição, imperfeito, vai fazer você um homem perfeito, uma situação perfeita diante de Deus, porque você fez aquilo que Deus falou com você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então diga, eu preciso orar, jejuar e ler a palavra de Deus. Amém, pessoal? Agora vem o quarto exercício. Quem está gostando, diga glória a Deus.
Hebreus 10, 25. Na NVI, coloca aí. Hebreus 10, 25 fala assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima, que dia? O dia da volta do Senhor Jesus. Está se aproximando, sim ou não? Irmão, tudo está indicando. A mancha no sol. Vocês viram a reportagem da mancha no sol? Quem viu a reportagem da mancha no sol? Sabia que está na Bíblia? Não, pastor. Está lá. Está tudo escrito, irmão. Está tudo avisado. Está tudo lá. Amém? Aí alguém pode pensar: por que o senhor não prega isso para a gente? Porque Deus não mandou. Tem que mandar, eu prego. Mas você precisa ter essa vida de palavra. Amém? Você precisa disso. Muitas pessoas hoje estão equivocadas no seu ensinamento, no seu entendimento, pensando que não precisam mais estar num templo, não precisam mais estar juntos. A palavra de Deus está dizendo: não deixemos de nos reunir como igreja. A igreja, sim, não é o prédio, mas é aqui o endereço, o salão, o local que nós nos reunimos. Toda segunda, toda quarta, toda sexta, todo domingo, numa vigília que a gente marca, um culto especial. É aqui que a gente se reúne. Então marcou, eu vou me reunir, porque eu sou o quê? Eu sou a igreja do Senhor. Mas eu sozinho não sou a igreja. É eu junto. Você é um membro da igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja. Sozinho, você é um membro deficiente. Sozinho, você perde a força. Por que eu tenho que praticar o exercício de congregar? Esse é o quarto exercício. Diga o quarto exercício: congregar. Diga: eu preciso congregar. Você não é o meu povo, você não é o povo da Igreja da Graça, você é o povo de Deus. Por isso que eu não tenho medo quando a pessoa fala assim: pastor, estou saindo daqui e vou para outra igreja. Deus abençoe. Pastor, eu estava na igreja tal, mas eu queria vir para cá, eu só aceita? Deus abençoe, aceitamos, fica aí conosco. Pastor, estou gostando aqui, não, vou embora. Deus abençoe também. Ué, você não é o meu povo, você é o povo de Deus. E se algum pastor amaldiçoar você porque saiu, ele é mais do capeta do que de tudo, irmão. Porque ele não entendeu a palavra. Talvez ele até é de Deus. Deixa eu corrigir aqui, né? Talvez ele é até de Deus, mas ele não está praticando o exercício espiritual. Oração, jejum e palavra. Então ele fica amaldiçoando todo mundo. Até o cachorro que fez xixi na porta da igreja, o pastor amaldiçoou. Não, querido. Não é assim. Você é o povo de Deus. Então, você precisa congregar. Pastor, não gosto do Senhor. Vai congregar onde você gosta. Pastor, não gosta da Igreja da Graça. Vai congregar onde você acha um lugar que você gosta. Agora, eu só não aceito o seguinte: pastor, estou saindo porque aqui tem fofoca. Então você vai para onde? Não, vou para aquela igreja. Aquela igreja não tem fofoca. Quantos membros tem lá? 3? Porque se tiver 5, já tem fofoca. Se tiver 7, 10, já tem. Irmão, isso eu não aceito. Amém? Agora, você tem que entender isso. Eu preciso congregar. Algo aconteceu comigo. Eu fazia a obra de Deus já, sendo preparado para ser pastor. E aí me tiraram. Quando me tirou, sabe o que eu fiz? Peguei minha Bíblia e fui para a Igreja da Graça mais próxima da minha casa. Todo mundo me conhecia, que eu já fazia a obra na região. Cheguei lá, o pessoal tudo sem entender. Cheguei com roupa normal, uma calça jeans. Estou assim porque sou pastor. É o padrão da Igreja da Graça. Então, sou desse ministério, sigo. Amém, pessoal? Mas o Henrique natural, calça jeans, tênis e uma camisa polo. Peguei minha Bíblia, fui para a Igreja da Graça. Cheguei na hora do culto, que eu já sabia que o pessoal ia ficar perguntando. Então, para não dar fofoca, eu já nem cheguei antes. Cheguei na hora. Sentei lá no fundo, orei, louvei, ouvi a palavra. Dei dízimo, diga glória a Deus.
Dei dízimo, dei oferta. O pastor fez um propósito, eu peguei, fui lá na frente, peguei lá. Terminou, amém. Ah, pastor, paz, dá para isso aí. Eu sabia que ia dar papo. Então o que eu fiz? Falei, eu vou continuar indo. E vou onde? Vou partir da minha casa. Vou congregar. Amém? Ponto, acabou. Irmão, eu toco, eu canto. O louvor era ruim, pensa no louvor ruim. Era ruim, irmão. Os irmãos cantavam desafinado. Porque quem não tem um ouvido afinado, você aguenta o desafinado. Porque você também é um. Mas quem tem um ouvido afinado, a irmã... eu dava até um choque na oração. Mas eu falei, eu vou congregar, porque eu sou de Deus. Amém? Antes de Deus me chamar para ser pastor, para fazer a obra, Deus me chamou para ser dele. Antes de eu te chamar para fazer qualquer coisa, Ele chamou você para ser dele. Então tirou do cargo, tirou daqui, tirou. Eu vou congregar, querido. Eu vou congregar, eu vou estar lá, vou estar dando glória, vou estar dançando. Quem entendeu, diga glória a Deus. Porque eu quero a salvação. Quem quer a salvação? Quem quer morar no céu com Ele e ser bem-aventurado aqui nessa terra? Então nós precisamos exercitar oração, jejum, palavra e congregar. Por quê? Não deixemos de reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos o quê? Encorajar-nos. Quantas vezes você chegou aqui como um cão covarde, sem coragem? Mas aí você conversou com uma irmã, conversou com a obreira, conversou com o obreiro, e ele encorajou você. Sim ou não? Ou se não foi com eles, foi na palavra, no culto. Você chegou aqui sem coragem, a irmã Elane já pegou o microfone. Bom dia. Bom dia, gente. Dá bom dia direito. Aí o Senhor já tomou coragem, sim ou não? Bom dia. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Ana, já encorajou você já. Então você chegou sem coragem, foi encorajado. Por que nós devemos nos reunir? Porque esse exercício de congregar vai nos dar encorajamento. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Por quê? Porque você vê que você não está sozinho. O pastor pergunta quem tem uma bênção para contar. A irmã fica de pé. O irmão fica de pé e fala, pastor, passei uma luta na minha vida financeira. O outro fala, pastor, passei uma luta na minha saúde. Pastor, passei uma luta com a minha família. Aí os três contam no final, pastor, mas o Senhor me deu vitória. Aí você que está passando uma luta financeira, uma luta na família, uma luta de doença, ouve o testemunho do irmão, o que você recebe? Encorajamento. Encorajamento. Já mente não. Encorajamento. Você recebe encorajamento. Você fala, peraí, Deus abençoou aquela irmã. O próximo vai ser eu contar o testemunho. E aí o pastor ainda ajuda. Pessoal, eles contaram o testemunho. Quem vai ser o próximo contar? Quem vai ser o próximo contar o testemunho? Aí o pastor já ajuda, você pá. Você sai daqui o quê? Entrou assim, ó. Sai daqui. Paz, Senhor. Glória a Deus, a paz, querido. Você sai encorajado. Parece algo simples. Vir à igreja. Mas isso encoraja a gente. Não deixe de congregar. Não deixe de se reunir como igreja. Como alguns estão pegando esse costume de desengrejado. Você pergunta quem é seu pastor? Jesus Cristo. E aqui na terra? O homem não me domina. Eu sou pastor e eu tenho um pastor. O nome do meu pastor se chama Jaime de Amorim Campos. E eu ainda tenho amigos pastores, mas aí são amigos. Mas quando eu preciso de pastor, eu mando no WhatsApp dele, pastor Jaime, preciso conversar com o senhor. E ele é um homem ocupado? Sim ou não? Demais. E ele sempre que eu precisei, pode vir amanhã, irmão. No outro dia eu já podia ir. Amém? Não marca a hora não, vem lá. A hora que eu cheguei, ele só deu uma saidinha e falou, irmão, vou sair aqui, mas já volto. Eu falei, não, pastor, fique em paz, estou aqui aguardando. Deu meia horinha, ele voltou, vamos lá, irmão? Eu falei, vamos. Entrei no escritório, mandou todo mundo sair, ficou só eu e ele. Abri o coração, falei o que estava passando. Me deu uma palavra.
me recomendou. Ele ia me dar um livro, mas não tinha na prateleira dele lá. Ele falou, já deve ter dado para alguém, mas é esse livro aqui. Vai lá no Shopping do Povo, compra lá um lá. Falei, pode deixar. Comprei ali aquele livro e foi o que me trouxe a resposta que eu tanto precisava. Em 10 meses depois daquele atendimento, eu consegui a resposta praticando o que ele tinha me falado. Amém? Eu sou pastor e eu preciso de um pastor. Quando alguém pergunta, eu sou pastor Jaime de Amorim Campos, da Igreja da Graça, sede estadual aqui em São Paulo. Quando alguém te pergunta, quem é o seu pastor, o que será que você fala? Não precisa responder agora não. Mas alguns eu talvez falo, mas tem outros talvez que não falam. Quem é seu pastor? O homem não me domina, eu não sou pastoreado por homem. O bom pastor é Jesus. Por isso você está mais perdido que segue tiroteio. Não sabe o que fazer. Nós precisamos disso. Quem ditou essas regras não é uma doutrina de igreja. Quem citou essas regras é Deus. Deus deu a vida e Deus ensina como vivê-la. Se eu não viver a vida como um manual de instrução, que é a palavra, ensina, eu vou me quebrar todinho. Usa um aparelho sem ler o manual. Você vai quebrar o aparelho e vai chegar para trocar falando que tem defeito. E é você que não soube usar. E talvez você já passou essa vergonha. Chegou lá, não está funcionando. O cara chegou, apertou o botão aqui. Aí, está funcionando. Oxe, o que você fez? Ele falou, eu fiz o que o manual manda, senhora. Se você não tivesse lido o manual, você não estaria passando vergonha na loja, falando que está quebrado, o negócio pegando. Aí está entendendo, a glória a Deus. A mesma coisa é a vida. Eu não entendo essas igrejas, eu não entendo esses pastores, eu não entendo. Você não entende porque você não quer entender. Porque o manual é a Bíblia da vida para todo mundo que quer viver ela da maneira correta e certa. Se nós praticarmos o que Deus está falando aqui hoje, oração, jejum, palavra e congregar, nós vamos ser completos. E não vai ter demônio, não vai ter ninguém que vai, meu irmão, derrubar a gente. Vai passar 10, 20, 30, 50 anos. Eu não vou estar aqui nessa igreja, mas no mundo. Amém, pessoal? Na terra eu vou estar. Diga glória a Deus. Não no mundo do Satanás, não. No mundo que eu falo terra. Planeta Terra, amém? Uma hora vai acontecer do vento soprar. E se Jesus não voltar até lá, eu quero daqui a 50 anos conversar com o pastor que vai estar aqui. O Senhor Jubileu. Sei lá o nome, qual vai ser. Eu vou falar, pastor Jubileu, como é que o senhor está? Tudo bem? Ô, pastor Jubileu, o senhor está lá no Jardim Santo André, né? Sim. O senhor sabia que lá foi uma das minhas primeiras igrejas? A primeira igreja que eu tomei conta, que o resto foi comunidade. A primeira igreja foi aqui. Sabia que foi a minha primeira igreja? Que eu fui pastor? Oh, não sabia não. Deixa eu perguntar. O irmão Cícero está lá ainda? Tá lá. Está sem dente agora, banguela, mas... Tô brincando, irmão. Tá amarrado. Se tiver, coloca um. Eu não, irmão. Tá lá, cabelo grisalhinho. Tá lá, todo murchinho, mas tá lá, irmão Cícero. E a esposa dele, irmã Cícero? Tá lá. E a irmã Branca? Irmã Branca tá branca ainda. Continua lá. Amém, pessoal? Daqui uns 50 anos perguntar, e a obreira Lúcia? A obreira Lúcia? Tá lá. Continua de obreira? Continua. Vem lá com as perninhas dela assim, balançando assim, que já tá velhinha. Ué, 50 anos depois? 50 anos depois... Ô, pastor! Tô brincando, vai chegar com saúde. Mas só para você entender. O triste é a gente... E o irmão? Rapaz, desviou. E o outro? Nem sei quem é. Quando eu cheguei lá, nem estava mais lá. Você quer permanecer com Deus? Pega essa palavra, exercite a sua vida espiritual. Ore, jejune, leia a palavra todos os dias. Congregue. Você pode estar aqui na semana, vem, irmão. Ah, irmão, não é o senhor que faz o culto, é o obreiro. Vem no culto do obreiro. Deus está usando o obreiro para abençoar você. Deus está usando. Vem, você pode estar aqui na segunda, vem, está na quarta, vem. Mas está em qual campanha? Para com isso. Se não tiver nenhuma campanha, você vai parar de vir na igreja? Não importa a campanha, Deus, eu vou estar lá, é o culto da família, eu vou estar lá, é o culto da prosperidade, eu vou estar lá porque eu quero prosperar por causa da tua obra, o culto de libertação, eu já estou liberto, Deus, mas eu vou lá porque vai que o Satanás está querendo entrar aqui, é bom que já sai logo, diga glória a Deus. É isso.
Você pode estar aqui, venha. E quem não pode, vai orando. Deus, eu queria tanto ir na semana. Mas quando tiver a oportunidade, porque teve gente que orou. Falou, ai Deus, se eu tivesse tempo, eu iria na semana. Aí hoje tem, cadê você que nunca mais apareceu aqui? Volta, irmão, a praticar o exercício. Ore, jejue, palavra e congregue. Quando você congrega, você recebe encorajamento. É um encorajando um ao outro. Diga glória a Deus. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Ainda falando sobre congregar. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio. Olha, é importante você congregar. Jesus está no nosso meio aqui agora. Porque estamos reunidos no nome do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Deus está presente. Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa. Quantas vezes você entrou aqui triste, mas saiu daqui alegre? Se você não tivesse congregado, você ia ficar triste. Mas porque você veio no culto, você saiu com alegria. Quando a gente se reúne, a alegria de Deus vem presente. Porque é onde a presença de Deus, a abundância de alegria, a palavra diz. Diga glória a Deus. Agora, tudo isso é importante. Diga glória a Deus. Orar, qual que é o primeiro? Segundo? Terceiro? Quarto? Quarto é o congregar. Não esquece do quarto, não. Oração, jejum, palavra, congregar. Diga glória a Deus. Aí agora vem um dos mais importantes. Porque não adianta você orar, jejuar, ler a Bíblia, ter todo o conhecimento da palavra, congregar em todos os cultos, se não ter Mateus capítulo 3, versículo 7. Na revista e corrigida agora, normal. Jesus dizendo, Mateus 3,7, o que ele diz? E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, João Batista, perdão, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira? Agora vamos lá, por que eu estou falando que o quinto é o mais importante? Presta atenção, porque o João Batista está falando desse jeito, bem grosso mesmo, com quem, pessoal? Quem eram os fariseus e saduceus? Eram aqueles que, qual que é a primeira coisa que tem que fazer? Eles oravam. Eles também o quê? Jejuavam. Eles também o quê? Conheciam a palavra. E eles também o quê? Isso, quem está entendendo? Os saduceus e os fariseus oravam, jejuavam, liam a palavra e congregavam. Sim ou não? Só que João Batista fala, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Versículo 8. Produzir, pois o quê? Frutos dignos de arrependimento. Olha para mim. Então não adianta eu orar, eu jejuar, eu conhecer a palavra, meditar, ler a Bíblia todo dia, eu estar enfiada de uma igreja congregando, se eu não produzir frutos. A minha oração, o meu jejum, a minha leitura bíblica, a minha vinda à igreja tem que produzir frutos. Quem está entendendo? Por quê? Porque se eu não produzir frutos, olha o que diz, versículo 9, por favor. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode citar filhos de Abraão. Vai. 10. Travou? Logo agora, meu filho. Voltou não. Vai lá. E também agora está posto o machado, a raiz o quê? Das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada
e lançado no fogo. Diga, Deus me livre. Então não adianta eu orar, jejuar, leitura da palavra, congregar, se eu não produzir o quê? Porque os fariseus faziam tudo isso, mas eles não tinham frutos. Eles não agiam conforme o que eles liam. Eles não agiam conforme eles oravam. O jejum deles prestava para nada. Estar na igreja era para servir a Deus? Não, era para ver a vida dos outros, para falar mal dos outros. Então não adianta eu fazer o que nós aprendemos aqui, se eu não dar frutos da oração, do jejum, da palavra, da vinda à igreja. Tudo isso tem que acrescentar na nossa vida, a gente produzir fruto. E aonde nós vamos produzir? Na terra. A árvore tem que produzir fruto aonde? Na terra. Fora da terra ela não produz. Nós somos árvores plantadas nesse mundo. Somos o sal dessa terra. Nós temos que produzir. Está precisando de cura? Nós vamos orar e vamos curar a pessoa em nome de Jesus. Vamos produzir fruto. Alguém está querendo se separar, você vai dar uma palavra, uma oração, um conselho que vai restaurar aquele casamento. Nós temos que produzir o quê? Fruto. A empresa que você trabalha está falindo, você tem que produzir fruto lá, não é de dinheiro não. É chegar no patrão e falar, meu patrão, deixa eu te falar o que está acontecendo. Existe um demônio chamado devorador, ele está devorando a sua empresa. Eu oro por essa empresa, mas só a minha oração não é suficiente, porque a empresa não é minha, é do Senhor. Tem que produzir fruto, você tem que ter ação. Não adianta eu ter uma vida de oração, de jejum, de palavra e congregar, se eu não der o quê? Fruto. O que Deus ele quer? Ele quer o fruto. Quem não produz, a árvore vai ser cortada, lançada no fogo. O que é isso? Nós vamos para o inferno por falta de produzir. Diga, Deus me livre. Ir para o inferno por falta de produção. Muitos vão dizer, mas eu orava, eu jejuava, eu congregava, eu li a Bíblia, eu fiz curso teológico. Jesus vai falar, não vos conheço, apartai-vos de mim. Porque tudo isso é necessário. Mas tudo isso é necessário para que eu dê fruto. Quem entendeu a palavra, diga glória a Deus. Aí, ele diz para produzir frutos, versículo 11, vai lá. Eu nunca dependo dali, hoje que eu estou dependendo, não quero mais. Mateus 3, agora o 11. E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Eu vou produzir frutos, mas esses frutos vêm da onde? Vêm do Espírito Santo. Por isso, enquanto a pessoa não tem o Espírito Santo, ela não consegue se parecer com Cristo. Só consegue parecer com Cristo e produzir os frutos que Jesus produzia, quem tem o Espírito Santo. E que frutos são esses? Gálatas 5:22. Vamos terminar agora. Diga glória a Deus. Gálatas 5:22. O que diz? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Diga glória a Deus. Se você orar, jejuar, leitura da palavra e congregar e produzir frutos, irmão, você vai ser um sucesso aqui, vai ser um sucesso no seu trabalho, vai ser um sucesso na sua casa e vai ser um sucesso no céu. Vai ser aquele que quando Satanás chegou diante de Deus, Deus já chegou e perguntou para ele, você tem observado meu servo Jó? E não é o diabo que fala, Deus fala, você viu que ele é um homem sincero? Você viu que ele é um homem justo? Amém? Porque uma coisa é uma pessoa falar isso de você. Outra coisa é Deus, que conhece o seu coração, os seus pensamentos, e saber que você é reto e justo até no coração, nos sentimentos, nos pensamentos e nas emoções. Amém? Então nós temos que ser um sucesso, irmão, ao ponto de Deus falar. E esse dia vai chegar. Aí nós vamos ouvir de duas uma.
Ou nós vamos ouvir, vinde benditos de meu Pai? Ou nós vamos ouvir, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. E naquele dia não vai ter desculpa. Eu saí da igreja por causa do pastor. Eu parei de congregar por causa da obreira. Eu parei de ir na igreja porque não estava tendo tempo, trabalhando demais, Deus entende. Eu não estava congregando porque eu estudei muito. Não vai ter essa desculpa. 24 horas todo mundo tem. O mesmo tempo que eu tenho, você tem. Você tem que mudar as suas prioridades. Você faz academia, continua fazendo. É bom para o corpo. Mas antes do exercício físico, faça o seu exercício espiritual. Se você ficar 1 hora na esteira, fica 1 hora de oração. Se você ficar 2 horas, vai para um equipamento, vai para outro, caminha, anda de bicicleta. Faça pelo menos 2 horas com Deus. Amém? Se você ficar 2 horas assistindo o jogo do Corinthians, do Palmeiras, você não pode ficar 2 horas no culto. Se tem as prorrogações, passa de 2 horas, irmão. Você fica ali quase 3 horas na frente da televisão, vendo um bando de homem feio, correndo atrás de uma bola, suado, fedido. E aqui estamos ouvindo a palavra, algo que vai acrescentar no nosso futuro. Estamos na presença de Deus e às vezes é insuportável ficar. Por que é insuportável? Porque eu não estou praticando o exercício espiritual. Então a minha mente só consegue pensar nas coisas físicas da terra. E a minha mente é, meu Deus, sair daqui eu tenho que passar no mercado. Meu Deus, sair daqui eu tenho que ir na padaria. Sair daqui eu tenho que ir no açougue. Meu Deus, a fila do açougue vai estar enorme. Meu Deus, o pastor ainda fica demorando, meu pai. Meu Deus, sair daqui. Eu tenho que cozinhar feijão que eu não cozinhei ontem, não deu tempo. Meu Deus, aquela sopa para lavar. O marido vai trabalhar amanhã, tem que passar a roupa daquele homem. Meu Deus do céu. Meu Deus, faz esse pastor terminar a palavra. E você está tão preocupado com as coisas físicas. E você esquece que as coisas físicas dependem das espirituais estarem boas para você produzir na terra. Pega isso. Se a árvore não estiver bem enraizada na terra, ela não pode produzir. Quem está entendendo? Você é essa árvore, você tem que estar bem enraizado. Você tem que estar bem com Deus, bem espiritualmente. E você vai conseguir produzir na terra. Quem entendeu, diga glória a Deus. Esses são os frutos que nós temos que produzir. Fizemos durante esses 9 domingos, cada domingo uma unção. Hoje é o último domingo desse propósito. Você vai levar a unção da temperança, que é o domínio próprio. Em nome de Jesus. Quem entendeu essa palavra? Amém, pessoal? Vamos aplaudir Jesus por ela. Obrigado, Senhor.